Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Nós continuamos a estudar o Evangelho no seu capítulo 20, capítulo que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. Estamos estudando as instruções dos Espíritos e dessa vez nos concentraremos sobre o item Missão dos Espíritas. Esse item é composto por 13 parágrafos que contém a instrução do Espírito Erasto, dada em 1863. Para a gente falar um pouquinho sobre o resumo desse item, a gente vai perceber que esse item nos ensina que a missão do espírita, o título, né? Missão dos Espíritas. A missão dos espíritas é a propagação da doutrina. E que essa missão é uma missão que não se cumpre apenas na propagação de palavras, né? Não apenas proferindo palavras, mas nas atitudes que nós temos em nosso dia a dia. Ensina também como cumprir essa missão, alertando sobre as dificuldades que encontraremos e que cultivamos em nós mesmos e as dificuldades que encontraremos no âmbito externo, no mundo lá fora. E por fim, o item apresenta a base sólida que a gente precisa criar para cumprir essa missão. Em nós, né? A base interna para o cumprimento dessa missão. Que base é essa? Essa base é construída sobre a humildade e a fé. É isso que a gente cria em nós para que tenhamos uma base forte no desempenhar dessa missão de propagação da doutrina espírita. Muito bem, aspecto de continuidade é muito simples no texto. O item anterior dizia que o espírita é o trabalhador da última hora, e agora, qual é o trabalho? Missão do espírita. É essa a ideia de continuidade. Muito simples, né? Somos os trabalhadores da última hora, qual é a missão que a gente tem que cumprir? Está aqui nesse item, e é isso que a gente vai aprender agora com os 13 parágrafos do Espírito Erasto. Vamos lá. O primeiro parágrafo começa aqui de forma curiosa, né? Para a gente pensar um pouco. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Iniquidade aqui no sentido de injustiça, né? As diferenças que os homens criam entre si por preconceitos e assim por diante. As injustiças, excesso de força e assim por diante. As paixões humanas, né? Egoísmo, orgulho que nos movem e que fazem, que criam as iniquidades. Continua o texto. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então esse primeiro parágrafo começa aqui de forma tanto curiosa, e ele começa com uma linguagem figurada que aponta para a gente sobre a seriedade, a profundidade da mudança dos tempos que a gente vai ver, né? O ruído de uma tempestade que está chegando. Será que a gente tem a percepção de que vai haver tempos de tempestade que vão arrebatar o velho mundo, que vão modificar o mundo que a gente conhece? E que vão jogar num abismo, né? No nada, esse conjunto das injustiças terrenas? É essa grande mudança que a gente vai ter no mundo. Uma mudança profunda, né? Então aí o texto segue mostrando para a gente quem é o espírita. Aquele que bendiz o Senhor, que bendiz a Deus, né? Aquele que coloca a fé na soberana justiça de Deus e que é um novo apóstolo na crença revelada pelos espíritos superiores. Somos comparados aqui aos apóstolos de Jesus. A primeira coisa que vem à nossa memória quando a gente fala a palavra apóstolo é lembrarmos dos aprendizes de Jesus. Apóstolo é o aprendiz, é aquele que aprende e que propaga a palavra de Deus e que primeiro fez isso lá com Jesus, agora com o Espiritismo. Então aqui a gente tem uma relação, né, entre nós e os apóstolos de Jesus. Somos apóstolos do Cristo porque aprendemos aqui as leis morais, né, o código moral de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, como está escrito lá na introdução da obra.
e somos apóstolos porque agora propagamos a doutrina espírita. Quais são os 2 pontos que eles nos pedem para que a gente se esforce em propagar? A reencarnação e a elevação dos espíritos, o progresso incessante da alma, né, do espírito, através das reencarnações múltiplas. Progresso incessante. Como acontece esse progresso? Está na sequência do texto. Conforme o espírito tenha cumprido melhor ou pior suas missões e suportado suas provas terrenas. Então a gente tem aqui o modo dessa mudança. O modo será pela propagação da palavra, pela propagação da doutrina, pela conscientização dos homens, das pessoas sobre essa mudança que precisa ser feita e pelos seus esforços em realizá-la. Temos a missão de avisar a humanidade sobre a reencarnação e o progresso incessante dos espíritos. Isso muda tudo na forma como a gente vê a vida, né? Se a gente vê a vida, enxerga a vida com esse olhar daquele que sabe da reencarnação e do progresso incessante, a gente olha para as coisas terrenas de modo um pouco mais sereno e um pouco mais sábio, com certeza. Então esse parágrafo primeiro fala sobre a mudança dos tempos e sobre a missão do espírita em iniciá-la como apóstolo através da propagação da doutrina espírita. Vamos ao segundo parágrafo agora, que continua com o tema, e que se lá atrás foi anunciada uma tempestade, aqui ele diz, não vos assusteis. Interessante, ele diz, não vos assusteis. Teremos uma tempestade, mas a gente não precisa ficar incomodado com isso. Sequência do texto. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Eu vou parar um pouquinho aqui o texto, porque aqui a gente tem essa referência, né? Primeira frase remetendo ao que foi dito anteriormente, dizendo, olha, tem uma tempestade, mudança de tempos, mas não é preciso nos assustarmos com isso. E aí ele fala na sequência sobre as línguas de fogo que estão sobre as cabeças dos espíritas. Essas línguas de fogo aqui são uma alusão, né? São um comentário que remete para a gente ao livro Atos dos Apóstolos, no evento do Pentecostes. Então, o Atos dos Apóstolos narra que quando chegou o dia do Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos e de repente eles ouviram um som. E interessante, né, que o primeiro parágrafo aqui do texto, eu vou voltar nele um pouquinho. O primeiro parágrafo do texto fala, não escutais o ruído da tempestade, né? E o Pentecostes fala também sobre um som que os apóstolos ouviram. Nós somos, lembrando, né, que o texto nos chama de novos apóstolos. Fala sobre, então, esse ruído que os apóstolos ouviram como de um vento muito forte, e se acercou do lugar onde eles estavam, e na sequência eles viram o que parecia línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E aí o livro, né, o Atos dos Apóstolos, continua narrando que eles então começaram a falar em outras línguas, porque estavam cheios do Espírito Santo, das inspirações divinas, né? Então, esse segundo parágrafo começa fazendo uma ligação também entre nós e esse livro, o Atos dos Apóstolos. É como se nós estivéssemos aqui recebendo a inspiração divina para pregar a palavra, que está aqui sendo colocado para a gente como missão. Estaremos inspirados se nos colocarmos nessa missão. Estaremos perto, tanto quanto mais perto do Pai Celestial, se nos colocarmos nessa tarefa. Aí o grifo, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas preocupações. Então os verdadeiros, aqui, né, as línguas de fogo chegam, a inspiração chega, e então ela chega para os verdadeiros adeptos do Espiritismo, não para todos aqueles que se dizem espíritas, né? Os verdadeiros adeptos são os que desenvolvem essa tarefa de pregar a palavra, mas agora aqui, na frente, né, no texto destacado, o modo como a gente tem que pregar a palavra, não é apenas falar.
É chegada a hora em que, para a propagação da palavra, diz o texto, a gente precisa sacrificar os nossos hábitos velhos. Muitos dos prazeres a que a gente se entrega, muito dos hábitos perniciosos, dos vícios, da rotina que a gente tem, precisa ser sacrificado a nossa mudança moral. Os nossos trabalhos, e trabalho aqui não apenas no sentido de trabalho profissional, mas em todos os trabalhos, a gente tem que colocar a questão da propagação da palavra. As vossas ocupações fúteis, os nossos pequenos hobbies, as nossas pequenas perdas de tempo, vamos colocar assim, né? Aqueles momentos em que a gente deixa de produzir algo para a gente e para as pessoas que estão conosco. Então, pregar a doutrina é todo dia em cada uma de nossas atividades. Não necessariamente como propagador da palavra, assim como palestrante, né? Como alguém que ensina como professor a doutrina. Não se trata disso. É estarmos mais serenos, mais tranquilos, mais atentos ao silêncio, ao perdão, à prática da caridade, da fraternidade, da indulgência, da benevolência, o tempo todo. É assim que a gente prega a palavra. Mostrando para as pessoas em atitudes. A gente prega pelo exemplo. E aí dando o exemplo de como age o espírita, né? Então, como será essa nossa tarefa? Olha como que o parágrafo está ali em destaque. Pregareis o desinteresse aos avaros. Olha que tarefa difícil. A pessoa é avarenta e a gente vai pregar a ela o desinteresse. Porque estaremos cultivando em nós mesmos, né? Estaremos sendo exemplo de desinteresse. A abstinência aos dissolutos. Olha que coisa, né? A pessoa está muito entregue ali aos caprichos, aos prazeres terrenos, e a gente vai pregar a ela a abstinência. Porque a gente estará praticando a abstinência. A mansidão aos tiranos domésticos. A gente tem que ser manso no ambiente doméstico para pregar isso. Tanto aos tiranos domésticos quanto aos déspotas, aqueles que escravizam, né, as pessoas que estão aos seus cuidados. Bom, então é uma tarefa árdua, né, difícil. Então, olha o que o Evangelho diz, né? Serão palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça mister, faça necessário, né? Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Esse terreno é o coração humano. A gente vai semear no coração, na mente do homem, esses ensinamentos, porque esse terreno não frutificará e não produzirá, senão sob reiterados golpes de enxada e da charrua evangélica. A charrua é aquela ferramenta de arar o terreno, né? Ide e pregai. Então, não é na primeira vez que a gente vai conseguir isso. Essa tarefa é árdua, mas tem que ser desenvolvida, né? Então, esse parágrafo apresenta o modo do espírita cumprir a sua tarefa. Vamos nos adiantar um pouquinho no texto, agora que a gente já entendeu a essência aqui da mensagem, né? No terceiro parágrafo, o convite a todos os homens de boa fé, conscientes da inferioridade humana. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e contra a iniquidade. E então a gente começa esse parágrafo vendo a lembrança sobre a vastidão do universo, né? Fala aqui sobre a nossa inferioridade face aos mundos disseminados pelo infinito. A gente é muito pequenininho ainda e a gente precisa lembrar disso. Aqui, o apelo à nossa humildade. Aqui, combater a injustiça, sim. Combater a iniquidade, sim. Essa é a nossa humilde missão aqui, fazer isso com humildade. Na sequência, uma nova referência aos Atos dos Apóstolos, né? Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum outro orador fala. Ide e pregai. Fraternidade, consolação, esperança e paz. Essas serão as nossas palavras. Então, esse terceiro parágrafo coloca a questão da inspiração divina e da humildade como bases aqui da nossa tarefa. Para que a gente tenha inspiração, é preciso agir com humildade. Quarto parágrafo. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Lobo, né?
Só lobos caem em armadilhas de lobo. Lembra que eles diziam ali atrás? Não precisa ter medo. Se nós não somos o lobo, não cairemos na armadilha para lobo. Quais são as armadilhas do lobo? A iniquidade, a revolta, as tentações, os vícios. São obstáculos interiores que a gente tem e armadilhas nas quais a gente pode cair quando a gente dá ouvidos às nossas más tendências. As fogueiras são mais especificamente as dificuldades externas, né? As fogueiras imoladoras, aqui nova linguagem figurada, falando das dificuldades que o mundo impõe para as nossas tarefas, para essa nossa tarefa de propagação do Espiritismo. Muitas dessas fogueiras são criadas por opositores, por pessoas que não querem ouvir falar sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que a gente precisa colocar, né? Imortalidade da alma, progresso, reencarnação, tudo isso. A boa notícia é que nós não estamos sós. O texto diz que o pastor nos defende. Mas devemos estar atentos às nossas imperfeições para que elas não nos atrapalhem demais. Então, esse parágrafo é um parágrafo de incentivo e alerta diante das dificuldades. Parágrafos 5 e 6. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, aqui no primeiro momento, a alusão à fé com a imagem de Tomé, aquele que quis ver para crer, né? E aqui a gente sendo lembrado da mediunidade, a gente aceita a mediunidade, os bons resultados e produtos da mediunidade, mesmo sem sermos médiuns. Parágrafo 6 continua com o mesmo pensamento. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Novamente a fé, né? Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então a fé que a gente tem em Deus na vida futura, mesmo sem ser um médium, é um incentivo, uma inspiração aos demais, porque ela muda o nosso modo de agir aqui na Terra. Então, humildade, fé. 2 parágrafos aqui, parágrafos 5 e 6, que apresentam a fé como base das ações de mudança. E lá atrás, como a gente já viu, a apresentação da humildade. Parágrafo 7. Ainda a fé é a virtude que desloca montanhas. Isso disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Esse 7º parágrafo ainda fala sobre a fé e um papel importante que ela vai ter, né? Remover de nós as nossas imperfeições, para que a gente não caia nas armadilhas de lobos. Dessa vez o papel da fé agora é tratar o nosso interior, removendo as impurezas que são a causa das iniquidades, das injustiças. Nós somos os iniciadores do novo tempo, devemos começar agora o combate contra as iniquidades. Então, esse parágrafo fala sobre esse trabalho nascente em nosso interior, para nos alertar. Vamos rodar um pouquinho aqui o texto. Chegamos ao 8º parágrafo. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões, morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os 2 mundos. Parágrafo 8. Com essa palavra, né? Espargir é borrifar, espalhar em gotas. A chegada esse momento em que a palavra divina será espargida, será espalhada por aqueles que a pregam, no mundo espiritual e no mundo material. Esse parágrafo é simples, aponta a característica mental de nossa época e de nossa tarefa. Nós temos subversões morais e filosóficas, pessoas que querem subverter, que querem desviar as mais altas noções da moral e da filosofia. Muitas vezes em proveito próprio, em proveito das suas más inclinações, né? Mas, por outro lado, aproxima-se o momento em que a luz divina deverá
prevalecer. Então essa é a característica do nosso tempo, esse embate, né, entre a luz divina e as subversões humanas. A gente vai escolher aqui de que lado a gente vai querer ficar. Quando a gente escolhe ser trabalhador da última hora, sermos o espírita no desenvolvimento de sua missão, ou sermos aqueles que espalham a intriga, né, a controvérsia e assim por diante. Parágrafo 9. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Os grandes são os ricos da terra, né, os sábios, aqueles que têm posição social, intelecto, fama, assim por diante. Esses a desprezarão, diz o Evangelho. Levai aos eruditos que exigirão provas. Claro. Aos pequenos e simples, esses a aceitarão. Que interessante, né? É assim desde a época do Cristo. Porque principalmente entre os mártires do trabalho dessa provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, o rosto, né? Rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então esse 9º parágrafo tem aqui duas partes. Quem ouve a palavra e quem a divulga. Os verdadeiros divulgadores são os mártires aí no texto em destaque. Pessoas que deixaram suas vidas e foram atacadas sem se importarem consigo mesmas. Contanto que prevalecesse a mensagem. A gente tem diversos exemplos disso na história do cristianismo. As pessoas que deixaram, como o texto nos orientou, né, seus velhos hábitos e costumes para trás, alguns caprichos, as más tendências, e substituíram tudo isso pela propagação da palavra de Deus, pela palavra de Jesus e, no nosso caso agora, pelos ensinamentos espíritas. Então, a palavra, quem ouve a palavra e quem a divulga. Quem ouve, os diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra ali no começo, e depois os mártires, que são os que divulgam a palavra. O comportamento dos mártires é interessante, né? Rendem graças diante dos tormentos terrenos. Rendem graças a Deus diante das aflições que a terra lhes destina, porque sabem que estão em uma função divina. Então não se importam com o que a terra apresenta. Esse parágrafo apresenta para a gente o nível da nossa missão, né? O parágrafo 10 é um parágrafo de puro incentivo. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Parágrafo de puro incentivo para a gente. O 11º é um parágrafo de alerta. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, olha aqui o alerta, né? Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E os 2 últimos parágrafos aqui são compostos por uma pergunta e pela sua respectiva resposta. A gente vai ler para encerrar o nosso estudo de hoje com essa reflexão. Pergunta. A gente paramos no último ponto do texto em um alerta, né? Cuidado, atenção. Entre os verdadeiros adeptos do Espiritismo, muitos se transviaram. E aqui uma lição para a gente entender se estamos nos desviando ou não. Não para os outros, né? Para aqueles que se desviaram ou não. Mas para a gente. É para nós refletirmos sobre nós mesmos na tarefa. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aqui a gente vai aplicar a nós mesmos, né? Se estamos no bom caminho, somos essas pessoas aqui que estão sendo descritas na sequência. Reconhecê-los eis, né? Reconheceremos as pessoas que estão no bom caminho, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Olha aqui, não apenas ensinar, mas também praticar, né? Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem o consolo. Reconhecê-los eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o princípio dessa lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e sua ambição.
Erasto, anjo da guarda do médium que nos trouxe essa instrução. Paris, 1863. Aqui a gente tem uma pequena nota de rodapé. Vamos até ela. A nota diz que na terceira edição francesa, essa mensagem saiu incompleta e sem assinatura. Agora ela está completa aqui nessa edição do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos lendo. Era isso que apontava e dizia essa nota aqui do último item da instrução do Espírito Erasto. Então, a gente termina o nosso estudo com essa reflexão, né? A gente teve agora esse alerta, e esses dois parágrafos trouxeram ao mesmo tempo a missão bem cumprida e como reconhecer o missionário. E as consequências, né, que terá para cada um deles. Aquele que é o bom missionário terá a vitória. Aquele que faz o contrário disso será destruído por Deus. Não. Né? Linguagem figurada mais uma vez. Estará triste. Estará em aflições. Estará vivendo o mundo das iniquidades. E isso corresponde a uma destruição interna. Isso corresponde à destruição que tem que ser causada nos nossos vícios, nas nossas imperfeições, nas nossas mazelas, preconceitos, para que a gente então possa atuar no bem. Não é que Deus vai destruir nenhum de seus filhos. É que Deus permite então que esse filho que está desviado do caminho passe por situações de aflição para que ele retorne ao caminho correto, ao caminho do bem. Então a gente vai terminando o nosso estudo, lembrando que a missão do espírita então é alavancar o próprio progresso e o progresso da humanidade pela propagação da doutrina em seus pensamentos, em seus sentimentos e atitudes. Hoje aprendemos como fazer isso com o Espírito Erasto. Então, mãos à obra. Queridos e queridas irmãs, nós deixamos como sempre o nosso abraço fraterno, o nosso muito obrigado pela companhia nos estudos e o convite para o estudo da próxima semana. Até lá!